Oi, oi, oi! Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é sobre arrependimento. E quando a gente fala em arrependimento, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que arrependimento não tem nada a ver com sentimento. E é por isso que muitas pessoas, por vezes, acabam travando, paralisando no seu processo de libertação, de cura, tanto da imoralidade sexual, assim como de qualquer outro vício, pecado, enfim. Mas antes da gente continuar em relação a esse ponto do sentimento, vamos entender qual é um dos principais motivos pelos quais as pessoas elas têm dificuldade quando falam em arrependimento. No aconselhamento, quando a gente vai ouvir a história de algumas pessoas que estão ali vivendo entregues ao pecado sexual ou que estão paralisadas nesse processo, algo em comum que muitas pessoas apresentam quando a gente confronta a pessoa em amor, em relação a ela se arrepender daquilo que ela está fazendo, muitas vezes ela traz uma justificativa do porquê ela faz isso, remetendo lá à infância dela. Eu não faria isso se o meu pai não tivesse visto pornografia na minha frente. Eu não faria isso hoje se lá na minha infância eu tivesse sido melhor protegida pelos meus pais. Eu faço isso agora porque algo aconteceu na minha infância. Eu fui descuidada na minha infância, eu fui abandonada pelos meus pais, eu não fui observada pelos meus pais, então eu fui exposta. Se não tivesse acontecido isso, eu não faria isso hoje em dia. E eu vou te falar algo muito importante agora. Para cada uma dessas feridas, desses traumas que você viveu na infância, que você foi exposto antes da hora, que foi roubada a sua inocência, que você foi traumatizado, ferido na sua infância, para cada uma dessas feridas, o Senhor ele tem um bálsamo de cura específico para a sua vida. Ele deseja te curar, ele deseja te restaurar em relação a isso. Só que não podemos nos esconder atrás das nossas feridas e dos nossos traumas, porque isso vai impedir o nosso arrependimento. E quando a gente fala aqui de feridas e arrependimento, imagina que as feridas da sua infância, no decorrer da sua vida, muitas delas você não buscou, você não teve controle, você foi ferido. Imagina o seguinte, essa ferida no qual você foi marcado na sua infância, ela pode ter aberto uma porta na sua vida. Mas infelizmente hoje, através das nossas escolhas, nós temos a responsabilidade de não continuar atravessando por essa porta. Por mais que a sua ferida, o seu trauma abriu a porta, é nossa responsabilidade a escolha de continuar atravessando por essa porta, indo e vindo, indo e vindo. Nós temos hoje a oportunidade em Cristo de fecharmos essa porta e selarmos ela para que ela não seja mais aberta através do sangue de Cristo. Para isso, sim, o Senhor tem um bálsamo de cura em relação às feridas da sua infância, mas também nós precisamos nos arrepender das escolhas que nós tivemos de continuar acessando, atravessando, indo por um caminho de imoralidade sexual, indo por um caminho de perversão, indo por um caminho de maldade. Então, uma coisa são as suas feridas, mas nós não podemos nos vitimizar e nos esconder atrás dessas feridas. É necessário nos arrependermos também das nossas escolhas de continuar na maldade, na prática do erro. E quando a gente fala sobre prática do erro, de você continuar atravessando, acessando essa porta, aqui que entra a questão do arrependimento. Ainda mais hoje, né, que tem essa supervalorização, quase uma idolatria pelo nosso sentir, de olhar para dentro de nós, das nossas emoções, de entender aquilo que sentimos. Infelizmente, há uma confusão estabelecida na nossa mente, no nosso coração, que arrependimento está atrelado com sentir. Eu vou só realmente me arrepender quando eu sentir que aquilo não faz mais parte. Eu só vou ter me arrependido quando eu não tiver mais desejo, vontade, que eu não sentir mais vontade de praticar aquilo. E isso é uma mentira. É uma mentira que tem aprisionado muitas pessoas. Porque o arrependimento é você deixar de fazer algo. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Ezequiel, no capítulo 18, nos versículos 30 e 32. Lá o profeta, ele vai chamar o povo ao arrependimento.
E ele usa dois verbos muito específicos para caracterizar o que é arrependimento. Lá no versículo 30 ele fala: desviem-se de todos os seus males, de todas as suas maldades. E no versículo 31 fala: livrem-se de todos os seus males. Deixar de fazer é o que realmente caracteriza um verdadeiro arrependimento. O arrependimento é você se livrar das suas maldades, das suas práticas pecaminosas, das suas imoralidades, das suas paixões pecaminosas e você se desviar das suas maldades, se desviar dos desejos do seu coração. É por isso que a palavra vai dizer lá em Mateus 16, 24, que se alguém, o próprio Jesus está falando isso, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Arrependimento é você negar as suas próprias vontades, é você negar o desejo do seu coração que é enganoso, é você tomar a sua cruz. O que significa hoje tomar a nossa cruz para seguir a Cristo? É nós crucificarmos os nossos desejos, é nós levarmos para a cruz e crucificar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Arrependimento é isso, arrependimento é cruz, é crucificarmos os desejos do nosso próprio coração. Então, por isso que quando nós falamos sobre arrependimento verdadeiro, não é aquele arrependimento que você não vai mais sentir vontade de praticar, mas é aquele arrependimento que mesmo sentindo vontade de praticar, de cair naquilo, você não vai ceder. Você vai se desviar dessa vontade, você vai se livrar dessa vontade, você vai desviar da aparência do mal, você vai falar não para a sua carne, você vai subjugar ela à obediência de Cristo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Claro, aqui no canal a gente contextualiza muito mais em relação à imoralidade sexual, em relação à nossa área sexual, porque esse é o nosso chamado aqui e essa é a área que o Senhor usa muito a gente pra gente estar falando pra vocês. Só que isso daqui a gente pode aplicar em qualquer outra área, seja da mentira, seja da fofoca, seja de qualquer outro tipo de pecado. O arrependimento é deixar de praticar, deixar de fazer, mesmo que você não sinta. E durante esse período que você vai se posicionando, que você não pratica mais aquilo, mesmo tendo vontade, o Senhor ele vai trazendo bálsamo nos seus sentimentos também. Então, o sentimento, ele acompanha a ação. Primeiro a ação, aí depois vem seguindo o sentimento. O Senhor, ele vai te ajudando a sentir esse arrependimento com o tempo, com a maturidade desse processo. Então, nesse momento, não se preocupe com o seu sentir. Se preocupe em deixar de praticar, porque esse é o caminho para você realmente ser liberto e ser curado. E quando a gente fala sobre libertação e sobre cura, existe um princípio muito importante que a gente não pode negligenciar quando a gente fala sobre cura, sermos curados das consequências daquilo que cometemos. Ainda mais em relação aos vícios sexuais. Eu sei que muitas pessoas, eu já vivi nesse lugar por muitos anos, de esconder a minha prática, de tentar esconder, ocultar o meu vício. E é muito importante a gente entender que aquele que esconde o seu pecado, que esconde, que oculta em meio às trevas, que não fala, que não se expõe, não é curado. Por isso que em Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. E aí ele continua falando: muito pode, por sua eficácia, a oração, a súplica do justo. É muito importante a gente deixar bem claro o princípio de que sem exposição não existe cura. Você não consegue, você não vai conseguir ser curado das consequências do seu pecado, andar em liberdade se você não se expor. E quando a gente fala sobre exposição, a gente está falando sobre confissão. Ah, Luana, mas eu já confesso os meus pecados direto para Deus, eu não preciso confessar para outra pessoa, porque daí Deus me perdoa. Isso é verdade. Quando você confessa para Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa para outra pessoa, é que você é curado. Sabe por quê? Porque tem um jargão, uma frase que as pessoas falam muito, que é: os humilhados serão exaltados. E isso é uma mentira. A palavra de Deus fala que aqueles que se humilham
é que serão exaltados. E você confessar o seu pecado para outra pessoa é você se humilhar, é você mostrar diante do Senhor e diante de outra pessoa madura na fé, que vai estar te aconselhando, te exortando em amor, abrindo a palavra de Deus e te aconselhando ali com valores bíblicos. Não é para qualquer pessoa que você tem que confessar seu pecado. Quando você faz isso, você está dando uma prova de que, Senhor, eu sou tão miserável, eu já confiei tanto na força do meu braço, eu já confiei tanto na minha vaidade, eu já confiei tanto no meu orgulho, eu abro mão do meu orgulho, da minha vaidade, porque eu desejo ser curado. Eu decido hoje me humilhar diante de outra pessoa, confessando o meu pecado, confessando as minhas dificuldades, porque eu preciso de ajuda. São essas pessoas de coração quebrantado, dispostas a se despojarem de todo o seu orgulho, de toda a sua vaidade, que o Senhor honra. Honra com cura, honra nesse processo de liberdade, de cura dos seus pecados, daquilo que atormenta a pessoa. E aqui é muito importante eu dizer que muitas pessoas assistem o vídeo aqui e elas vão lá pro meu direct no Instagram e elas confessam o pecado e finalizam falando assim: essa é a minha confissão. Não é esse tipo de confissão que a gente está falando. Uma confissão fria, onde você vai abrir um celular, você vai escrever a sua confissão e você vai achar, já confessei. A palavra fala, olha a continuação do versículo que fala para nós confessarmos uns aos outros. Fala que muito pode, por sua eficácia, a oração, a súplica do justo. Isso daqui mostra que nós precisamos nos abrir, nos expor, confessar o nosso pecado para aqueles que vão suplicar, orar pela gente e nos acompanhar nesse processo. Que vão estar ali fazendo um papel de discipulador. O que é um discipulado? É um aconselhamento que te aproxima e te leva a adorar ainda mais ao Senhor. E como nós adoramos ao Senhor? É vivendo uma vida de santidade. A adoração verdadeira, em verdade e em espírito, é quando você vive uma vida em santidade. E viver uma vida em santidade inclui você se arrepender, deixando de praticar aquilo, e você se expor para outra pessoa. Você aceitar que outra pessoa te aconselhe, que outra pessoa te exorte quando necessário, que quando você estiver fraco, você aceite um braço estendido ali para te ajudar a levantar. Porque a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Por isso eu oro para que através desse vídeo, daquilo que foi falado aqui, o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração te convencendo de você se libertar das amarras, dos grilhões, da vergonha, da vaidade, do orgulho, da soberba de acreditar que você consegue se livrar e se curar sozinho sem se expor para ninguém. Isso é uma mentira. Essa mentira vai te fazer, e é o que tá te fazendo muitas vezes, ficar andando em círculos. Você consegue se libertar por um período, aí você cai. Aí aquela queda parece que é pior do que o período que você estava antes. E assim você vai indo. Então que o Espírito Santo de Deus convença o seu coração, ministre o seu coração sobre a importância de você estar se abrindo com outra pessoa, uma pessoa madura na fé, que vai estar te aconselhando com a palavra, com a Bíblia Sagrada, que vai estar te exortando com amor, que você tenha o coração disposto, um coração quebrantado, para que você possa entender, primeiro, que arrependimento não é o sentimento, que é deixar de fazer aquilo e o sentimento vem depois, mas principalmente que a cura só vem pela exposição. Você se expondo para outra pessoa, aceitando ser aconselhado, acompanhado nesse processo. Gente, isso fez muita diferença no meu processo. Eu lembro que quando eu tinha dias que estava muito difícil, que estava uma batalha na mente muito grande, que tinha tentações, eu fui muito tentada nos primeiros meses desse processo, quando eu decidi me libertar disso. Por mais que eu deixei de praticar, eu era muito tentada. Eu era muito tentada porque estava muito viva aquelas imagens da minha cabeça. Estava tudo muito à flor da pele. Nesses momentos em que eu estava sendo tentada para eu não cair, eu pegava o meu telefone e ligava para minha discipuladora, que hoje é nossa madrinha de casamento, e ela falava: Lu, não fica sozinha em casa, traz as tuas coisas, vem aqui e passa o dia com a gente aqui na empresa.
Para você não ficar sozinha, pra gente ir conversando, pra gente orar juntas. Ah, você não consegue? Vamos ficar aqui, vamos orar pelo telefone, muda de ambiente. Então, é uma bênção você poder contar com outras pessoas te auxiliando nesse processo, mas também te exortando. E nós precisamos ter um coração disposto e disponível para sermos lapidados através de outras pessoas, porque nós conhecemos a Cristo e o poder da sua ressurreição através das Escrituras Sagradas, através do nosso tempo de devocional, de oração com o Senhor, mas também através da comunhão com os outros irmãos. Então, que o Senhor te abençoe e Ele acenda essa fagulha no seu coração de te fazer buscar conhecer a Cristo através também da comunhão com os outros irmãos, através do discipulado, através do aconselhamento cristão. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!